Muito bom dia, Nereu Spezin, diretor do Sim Saúde. A gente Oi. encerra a discussão do piso dos professores e começa a discussão do piso dos enfermeiros. Olha só, gente. Oi. E é uma pena, né? A gente está falando de piso, a gente está falando de valores mínimos, a gente nem está falando de teto, né, Nereu? Isso é. E o mais duro ainda é saber que essas discussões, elas são fruto de décadas de lutas das categorias, não é, Nereu? Não estamos falando de algo que foi reivindicado agora, sabe, ano passado e já está sendo conquistado. Não, não. São lutas que têm 20 anos já no histórico. Então, Nereu, conta pra gente, conta pra nossa audiência, como é que está andando, né, essa luta pela implementação do piso salarial para os enfermeiros, técnicos de enfermagem aqui no estado de Santa Catarina? Oi, Rosângela Bion, tudo bem? Bom dia a todos os internautas. Parabenizar o Desacato, né? Esse grande veículo de comunicação que se faz tão importante na mídia independente, que abre o espaço para os trabalhadores poderem discutir, né, os seus anseios, suas dificuldades de luta. Bom, o piso nacional de enfermagem, assim como outros, piso 30 horas já, né? Onde o Cinto Saúde participa do Fórum Catarinense Nacional também, é um desafio de décadas. E como Rosângela colocou, o piso nacional da enfermagem me parece que já tem quase 30 anos de discussão, né? Um pouco menos que isso, mas é uma luta da classe trabalhadora que se torna muito importante, evidenciada pela pandemia, né, do Covid-19, e sempre nos desafiando para outras possíveis pandemias que a gente possa viver, nessas mudanças climáticas que o nosso mundo, né, vem sendo atacado, né, por alguns interesses escusos de algum setor. E a gente avançou bastante em relação ao piso, na minha avaliação, a gente fez lutas históricas e a gente conseguiu, inclusive, né, aprovar o PL que regulamenta o piso, juntamente com ele duas PECs, né? Então, assim, a importância do momento mundial e brasileiro em relação ao reconhecimento da importância desse setor saúde, né? Quando a gente fala em saúde, a gente fala em equipe multidisciplinar, multiprofissional, né? A gente não faz nenhum trabalho sozinho. E a enfermagem, ela é essencial já de muito tempo e, inclusive, né, nas campanhas de vacinação, hoje quem faz a vacinação em todo o Brasil é a enfermagem. Inclusive nos ribeirinhos, nos espaços mais difíceis do nosso país, a enfermagem está presente. Então, a sua importância, inclusive, de defender o Sistema Único de Saúde. A gente teve alguns impedimentos por interesse do setor privado, né? Não sei se vocês vêm acompanhando. É um interesse econômico, né, financeiro, que inclusive preciso colocar aqui que o setor privado teria condições imediatas de implantar esse piso e não faz porque o papel dele nesse momento é pressionar o governo para ter algum benefício em relação a essa pauta, né? E os especuladores, o capital mesmo não tem interesse, né? De que nós, da classe média e trabalhadores, possamos avançar, né, na valorização, seja qualquer profissão. Mas a enfermagem avançou bastante. A gente teve a suspensão do ministro Barroso em setembro do nosso piso, né, que trouxe uma indignação muito grande para toda a categoria da enfermagem no Brasil. É importante ressaltar que a enfermagem tem o maior grupo, mas depois que a gente conseguir aprovar e efetivar esse piso, a gente consegue fazer a discussão para outros segmentos, né?
de outros profissionais que também precisam ser valorizados, né, pela exposição que a gente tem e pela exposição das nossas próprias vidas, né, para poder salvar a vida de alguém. E hoje a gente aguarda aí duas MPs, agora era uma MP, agora são duas, né? Uma para incluir na LOA desse ano, né? Inclusive o valor que já tem previsionado para pagamento do piso nacional, né? Dos fundos do pré-sal e dos fundos da União, né? Essa PEC já passou, esse valor já existe. São 28 bilhões para implantação, né, que tem disponível, mas precisamos passar por mais duas etapas. Então, com muita pressão do Fórum Nacional da Enfermagem, né, junto com todas as entidades que compõem, Corem, COFEM, ABENS, todos os segmentos de saúde, tem feito esse papel muito importante político dentro das casas legislativas junto com o governo federal. A gente conseguiu criar uma minuta, né, que foi apresentada no Ministério da Saúde e hoje se encontra na Casa Civil e deve passar por avaliação jurídica, enfim, para que dê segurança jurídicas. De um lado é o financiamento que nós temos, do outro é regular os valores para cada estado, para que eles possam implantar em 10 anos o piso nacional da enfermagem. Então se cria um fundo, né? Se cria um fundo para que os estados, municípios, hospitais filantrópicos e hospitais privados que atendem até 60% do SUS, que tem aumentado muito, né? Vamos ser bem sinceros, para que eles implantem, possam efetivar de fato o piso nacional no contra-cheque. Então, o Sindsaúde a gente ficou isolado durante todo o governo anterior, né, um governo praticamente de extrema-direita, fascista, que não recebia o nosso sindicato para nenhum diálogo, nenhuma proposta apresentada foi nos dado retorno, foi um governo truculento para os trabalhadores, e esse também não será diferente, né? Mas a gente está aí para o desafio. Nós chamamos uma assembleia da nossa categoria de serviço público para as 14 horas na Praça do EMOSC, né, para inclusive incluir na pauta a implantação do piso nacional da enfermagem na nossa tabela, porque a gente tem uma lei própria que tem tabela própria, né, nossa intenção é beneficiar todos os servidores e não somente a enfermagem, porque se a gente tem uma tabela, esse piso tem que ser implantado na nossa carreira, né? E é defesa de muitos municípios, muitos estados que já têm planos de carreiras. E logo após a gente chama um ato unificado, né, aprovado pela última Assembleia Unificada, onde vários sindicatos, várias representações estavam presentes, onde a gente aprovou que a gente seguiria o calendário nacional do Fórum Nacional da Enfermagem. Então, logo após a nossa Assembleia, a gente deve se dirigir para o ato que vai ser na frente da Catedral, que inicia às 17h30, né, com esquenta, para que a gente possa ir de branco, né, mostrar a pureza da nossa realidade e do nosso talento, da nossa arte de cuidar das vidas, né? E contamos com a participação de todos os servidores, todos os trabalhadores do serviço privado. Queria também rapidamente dizer, Rosângela, que quem vem acompanhando, a sociedade também vem acompanhando, né? A gente também tem um chamado para greve geral para o dia 10 de março, onde a gente espera que essa medida provisória entre antes desse prazo, né? A nossa intenção como profissionais de saúde já foi provada na pandemia, que não é que a gente tenha perda de vidas nenhuma. Mas o governo precisa respeitar a nossa profissão, assim como a sociedade, né? A gente vai trabalhar para que a gente não precise entrar numa greve geral, porque a gente precisa construir isso também dentro das bases, dando assistência mínima, né? E dando assistência a urgências e emergências, para que as vidas sejam poupadas.
E aqui lembrando as vidas que também foram ceifadas de todos os profissionais de saúde do mundo e do nosso país, em especial em Santa Catarina. Nosso objetivo é valorizar mesmo a nossa profissão, porque sem ela a gente não tem um projeto de longevidade de vida, né? De que as pessoas possam ter conforto do nascimento à morte, né? Esse é o nosso papel. Então a gente conta aí com a sociedade, também colocar que não fomos ainda recebidos pela Secretaria de Saúde, que é pioneira, né, na discussão do PL, que foi aprovado o piso. Hoje ela era deputada federal e ocupa o cargo de secretário estadual de saúde, e na última reunião não estava presente, foi muito cobrada. Mas com a imprensa e o setor privado e filantrópico, ela já está fazendo seu lobby, né? Nós não somos contrários ao mutirão de cirurgias, eu acho que ele é muito essencial. A pandemia deixou para trás sequelas muito importantes, mas o que a gente precisa discutir é que esse investimento de mais de 200 milhões seja feito pelo serviço público, com investimento nas próprias estruturas. Não adianta a gente levar o dinheiro público para o setor privado sem uma contrapartida de reformas, de reconstrução dos próprios equipamentos que estão caindo na nossa cabeça. Nós estamos firmes, fortes e atuantes para fazer com que esse mutirão seja realizado, em especial no serviço público, nas unidades públicas, nos equipamentos públicos. Então, esse discurso de que o dinheiro vai, né, para a iniciativa privada enfraquece mais o serviço público, que não é esse o princípio que nós defendemos. Defendemos saúde pública, SUS para todos, com universalidade, equidade, enfim. Então a gente pede para que todos acompanhem a nossa luta, respeite as nossas angústias, porque não somos ouvidos e não somos respeitados naquilo que ensejamos, né? Que sonhamos, inclusive, para nossas carreiras. Desculpa me estender muito, mas eu precisava passar o recado para todo mundo. O Nereu, ele quase que me deixou aqui tranquila, porque ele foi adiantando todos os pontos que eu tinha aqui listado para conversar com ele, inclusive a fila de cirurgias no estado, ele já se adiantou e já foi colocando que realmente esse é um tema que tá na pauta da saúde pública, nessa questão da fila, e que fica realmente tem essa situação dúbia, né? Vão investir em estruturas específicas para a fila, e as estruturas que existem e que provocaram e que geraram a fila, porque justamente não estão dando conta da demanda, né? Nós não estamos. A pandemia foi um fato, mas também o aumento da população, a não construção de hospitais, a falta de profissionais é uma realidade estrutural do dia a dia da saúde pública, não é, Nereu? Então eu penso que você tocou numa questão que eu ia te pedir, mas então eu te agradeço. E a gente vai, então, te agradeço pelas informações, a gente vai continuar acompanhando essa mobilização dos trabalhadores aí da saúde, e a gente sabe, né, que infelizmente no nosso estado a gente tem uma realidade um pouco mais dura do que a realidade nacional nesse momento, né? O nosso governador aí, ele não é um defensor da saúde pública, e, né, ele vai estar ao lado de todas essas estruturas que geraram tanta terceirização, tanta quarteirização na nossa saúde e tanta precarização, né? Mas seremos sempre a resistência, né? Onde houver o fascismo, a gente está aqui para lutar contra ele. Exatamente, é a missão que nos cabe nesse momento histórico, né? Resistir ao fascismo no nosso estado aqui, para nós, o serviço não acabou ainda, tem muita missão pela frente. Um abraço, querido. Uma ótima beijo semana para todos. Obrigado, e só para reforçar, a participação é muito importante. A enfermagem a Assembleia é terça-feira, amanhã, às 14 horas, na Praça do EMOSC, e às 17h30, na frente da Catedral. Várias entidades que têm representação da enfermagem, que têm nos seus segmentos de sindicatos, os estudantes, estaremos todos lá para aparecer, né,
a mostrar a nossa indignação e que tão logo a gente tenha essa valorização no nosso contra-cheque, porque já é muito angustiante, né? Viver essa suspensão de mais de 5 meses, e isso está trazendo uma angústia muito grande para quem faz saúde de verdade, tanto no serviço público como no serviço privado de saúde, que são mais explorados, né? Então essa eu queria só reforçar que a gente precisa retomar a luta, precisa retomar as ruas para mostrar o nosso potencial de transformar Santa Catarina num país mais solidário, mais humanitário e que seja de fato uma Santa Catarina para todos nós. Obrigado.